A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Suave passeia em seu frescor, e no silêncio toda a natureza sente a presença do seu Criador. Em sutileza as flores vão surgindo e perfumando tudo ao seu redor. Com minha prece vou a Deus louvando, agradecendo com imenso amor. Eu também sinto de Deus a presença, quão doce e paz em Deus viver. Então minha alma se enche de gozo e feliz espero um novo amanhecer. O sol vem despontando e a linda relva começa a se aquecer. A passarada acorda gorjeando, louvando a Deus por ver o sol nascer. Muito eu canto uma melodia pela manhã que logo surgirá. Ansioso espero pelo dia em que a noite não existirá. Eu também sinto de Deus a presença, quão doce e paz em Deus viver. Então minha alma se enche de gozo e feliz espero um novo amanhecer. Eu também sinto de Deus a presença, quão doce e paz em Deus viver. Então minha alma se enche de gozo e feliz espero um novo amanhecer. Companheiro, quantas vezes somente o gemido, argumentos já não fazem sentido, só as lágrimas podem expressar. Companheiro, quantas noites o sono perdido, não obstante o seu rosto abatido, você tem conseguido lutar. Companheiro, pode ser que tenhas proferido: o meu Deus tem de mim se esquecido. Acho não vale a pena insistir. Companheiro, me desculpe te contradizer, Deus tem visto sim o teu sofrer, e no tempo Ele vai agir.
Deus não permite provações além do teu limite. Isso é real e está escrito. Ele sonda os pensamentos teus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este teu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, o motivo de muitos vencidos abrem a boca, coração ferido, se revoltam contra o próprio Deus. Companheiro, felizmente nem tudo está perdido. Se na luta alguém tem desistido, outro lutou com graça e venceu. Companheiro, até aqui você tem conseguido. Não desista, o Senhor é contigo. O inimigo cairá aos teus pés. Companheiro, saibas honrar o teu ministério. Virá o tempo do teu refrigério e dirás: meu Deus, valeu a pena. Deus não permite provações além do teu limite. Isto é real e está escrito. Ele sonda os pensamentos teus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este teu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este teu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Cheio de encanto, onde vou morar, belo e divino, onde meu mestre me espera. Neste palácio, anjos cantam temas de amor, e coroado, Rei dos Reis, é o Senhor. Palácio, és o meu sonho de ouro. Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, no qual minha alma adora ao meu Rei e ao meu Salvador. Ali nos céus há ruas de ouro preparadas, e lindas portas com chaves de ouro a me esperar.
sei que um anjo muito precioso e com muito amor segura o livro onde meu nome escrito está. Palácio, és o meu sonho de ouro. Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, no qual minha alma adora ao meu Rei e ao meu Salvador. Palácio, és o meu sonho de ouro. Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, no qual minha alma adora ao meu Rei e ao meu Salvador. Como é sublime ter um Deus tão poderoso que nos transes desta vida nos segura pela mão. As lutas passam e os vendavais da vida, este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor, é um Deus que está onde quer que o filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Se perseguidos só porque nós o louvamos, não nos deixará sozinhos, nos segura pela mão até chegarmos ao seu reino glorioso. Este Deus que é poderoso nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor, é um Deus que está onde quer que o filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor, é um Deus que está onde quer que o filho for. Se na jornada nos assalta a tentação,
coração. Este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. de Jesus, pois este mundo tão banal, só o teu amor eu sinto ser real. Quer nas horas de dor ou de perigo, não estou só, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus, louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus, seja Deus sempre louvado.
Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Amo-te, Jesus, pois tu és minha alegria, o meu companheiro fiel de cada dia. És tu, Jesus, minha prece, o meu louvor. Preciso mais e mais do teu amor. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Eu quero estar firmado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher de frutos que colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, do teu reino os frutos que colhi aqui, onde plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que importa é que tu cresças
e que o eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu fui. Quando tudo está bem dirigido, ou então se as notícias são más, se tua vida está em perigo, ou se há desencontros com a paz, se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz, infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Cristo vai passo a passo ao teu lado, cada dor e pesar ele vê, como a um filho ele tem te buscado. Ele quer convencer-te a viver. Se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz infinita
canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Partirei para Sião. Brevemente partirei para Sião, para a pátria que o meu coração deseja, para a pátria que a minha alma sempre almeja. Com Jesus nós iremos para Sião, sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos. Subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Eis o dia glorioso presto vem, nesse dia meu Senhor há de voltar. É Jesus que o seu povo vem buscar. Sairemos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos. Subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Diz o Senhor, é desfeita todas tuas transgressões. Brevemente sobre as nuvens voltarei, e o meu povo livrarei das aflições.
Ouvintes amados, Deus vos abençoe. Nós citamos as Escrituras na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se quisermos uma concordância disto, é bom também anotarmos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor se cumpre, queira ou não queira o homem. O que vale dizer, se o homem quiser, a palavra de Deus se cumpre. E se ele quiser ou não quiser, ela se cumpre de qualquer maneira. É bom deixarmos isto bastante claro. Não há poder do mundo, que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Agora, amados, vamos prestar atenção numa coisa muito importante para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso alimento espiritual. E também não deixa de ser uma advertência. A palavra de Deus se cumpre em relação ao ímpio e em relação ao justo. É muito fácil nós citarmos o exemplo de Noé. E com facilidade e até por hábito, os evangelistas, os pregadores em geral, citam o mundo que rejeitou a Noé e a obediência de Noé lhe salvando do julgamento daquele dia. A palavra do Senhor estava materializada. Ela foi transmitida a Noé durante 120 anos, pelo menos. Noé pregou aquela palavra e logo ela se materializou na arca. A arca era a salvação daqueles que entrassem. Sabemos que apenas 8 entraram, e assim mesmo, dentre estes 8, existiam 3 classes de crentes. Mas o nosso pensamento nesse instante é em relação ao cumprimento da palavra. A palavra se cumpriu para a salvação de Noé, sem respeitar o mundo evoluído de então. Quando estava se cumprindo para a salvação de um, estava se cumprindo para a perdição do outro. É lógico, quando ela estava se cumprindo para a salvação de Noé e sua família, ela estava se cumprindo para a perdição daqueles que o rejeitaram. Para aqueles que foram incrédulos. E bem mais tarde, Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos em prisões, mostrando que eles haviam rejeitado a Cristo, rejeitado a salvação, e por isso estavam eternamente perdidos. Vamos adiante. Queremos destacar bem isto na mente de cada ouvinte.
a palavra de Deus se cumpre, tanto para a salvação como para a perdição. O profeta desta era diz que as mesmas águas que levantaram a Noé sufocaram, afogaram, mataram aqueles que rejeitaram a Noé. Isto é profundo. A mesma nuvem que esclarecia para Israel, escurecia para Faraó e seu exército. Uma vez que a palavra de Deus se cumpre, nós vamos individualizar a coisa agora. Uma vez que ela se cumpre, mesmo passando o céu e a terra, então cabe-nos uma advertência nesse instante, deixando Noé para trás, deixando o dilúvio para trás, deixando aqueles que rejeitaram o segundo batismo da terra, que foi o sangue, não estiveram nele para a salvação, mas estiveram para a perdição, como o caso dos dois ladrões, que representam os dois lados da humanidade. Um aceitando a mesma mensagem, salvando aquele homem moribundo, perdido, enquanto o outro se perdia. Vocês podem ampliar a coisa aí em vossos corações, para chegarmos aqui, agora, na questão individual. Individual. A palavra de Deus está se cumprindo em minha vida. Em que sentido? Para minha perdição ou para minha salvação? Vamos pensar, através de um exame introspectivo, nós podemos obter um resultado infalível, ajudados pelo Espírito Santo da graça, que vivifica a palavra de Deus no coração do Filho de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida, mulher. Em que sentido? Você está entre aquelas que amam mais os deleites do que a Deus? Isso está escrito. Quando você vê estas mulheres nesse estado que estão aí, a palavra está se cumprindo nelas, para a perdição. Quando você vê uma mulher sendo criticada por causa do pudor, por causa da santidade, por causa da mensagem, a palavra de Deus está se cumprindo naquela vida para a salvação. Pense você individualmente, pastor, obreiro que me ouve nesse instante, viriam os falsos ungidos, falsos cristos, não falsos Jesuses, mas falsos cristos, o que quer dizer falsos ungidos. A palavra de Deus está se cumprindo em sua vida para quê? Se nós pregamos conforme as concupiscências dos homens, nós somos falsos ungidos. Se nós pregamos segundo os desejos carnais das pessoas que nos ouvem, somos falsos ungidos e a palavra de Deus está se cumprindo em nós naquele sentido, para a perdição daquele de nós mesmos e daqueles que nos ouvem. O profeta desta era diz que quando Jesus Cristo veio à terra, o Espírito da verdade veio à terra, o Espírito do erro também estava aí, lhe opondo. Lhe opondo não como um pagão, aí onde está o engano do povo. Não como um tirano, não como um gentil, não como um pagão, mas sim como um apóstolo, Judas. Ele veio como apóstolo, mas apóstolo da mentira.
Éfeso encontrou os tais apóstolos mentirosos e foi louvada aquela igreja por isso, porque soube julgar aqueles apóstolos, aqueles homens que, dizendo-se apóstolos, foram achados mentirosos. Leiam Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Então ali estava um apóstolo, mas com um espírito que opunha frontalmente o espírito da verdade. Era um espírito mentiroso, avarento, e que desejava mais o ouro e a prata, coisa que a igreja primitiva não depositaria sua confiança nisto de maneira alguma, conforme aprendemos na última mensagem, que Pedro não tinha letra e era indouto. Mas tem uma coisa, ele não tinha letra, era indouto, mas também não tinha ouro e nem prata. Quer dizer, o seu coração não foi um coração como o de Judas, que se prendeu no ouro e na prata. Mas vamos adiante. Quando o espírito de verdade estava ali, o espírito do erro estava ali também ao seu lado, comendo com ele no prato, para que as escrituras se cumprissem. Resultado, Jesus Cristo se levantaria a si mesmo, deixaria ser levantado, para que logo após o seu espírito fosse derramado sobre a igreja. Do outro lado, Judas levantava-se a si mesmo e explodia, estourava o seu ventre, para que aquele espírito também fosse derramado sobre aqueles infelizes em que as escrituras deveriam se cumprirem para a perdição. Isto é tremendo. Isto nos faz tremer diante de Deus, mas é verdade. Oxalá que todos pudessem encarar isto à luz da palavra e assim se conscientizarem diante de Deus em que sentido as escrituras estão se cumprindo em sua vida. Você tem que conhecer o seu lugar nas escrituras, homem. Você tem que conhecer o seu lugar nas escrituras, mulher. E vai analisando a Bíblia, vê se você se encontra no lugar de uma Jezabel, no lugar de uma Herodias, de uma filha de Herodias. Vê se você se encontra no lugar de uma filha de Belial, ou se encontra no lugar de uma Maria, no lugar de uma Raabe, no lugar de uma Sara, no lugar de uma Ana. Veja o seu lugar nas escrituras, igreja. O profeta desta era diz na mensagem O Rapto, página 15. Acontecem três coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. E estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, nós sabemos de uma coisa, que se estas três coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então o que deve acontecer também? Rejeição, aceitação e rejeição destas coisas. Rejeição do alarido, que é a mensagem. Rejeição na voz que está no corpo de Cristo, que é a mesma voz que penetrou no túmulo de Lázaro. É a voz de Cristo para ressuscitar os mortos. Mas isso dependeu da aceitação, da fé de Marta. Marta tinha uma fé para a ressurreição, mas era em tempo remoto. É para o último dia. E a trombeta que é chamada, isso inclui, forma o mistério tríplice de Deus, escondido desde antes da fundação do mundo na vida do crente. Por isso o cuidado que os eleitos devem ter agora, para não serem enganados,
É isto: rejeição do alarido, da voz e da trombeta. Se essas três coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus, então nós temos que optar, aceitar ou rejeitar. O noivo mandou os presentes para a noiva e a ataviou através de Eliezer, o mensageiro. Mas logo em seguida ela teve que optar, ir ou ficar, e esse é o sétimo. Irmão Branham disse: vigiai bem o sétimo, este é a vinda do Senhor. Por isso a maioria dos pregadores da própria mensagem não tem coragem de pregar o sétimo, porque isso é decisão, é ir ou ficar, é tomar atitude, é pagar suas dívidas, é acertar as suas vidas, limpar as suas mãos, conforme o profeta diz na mensagem Não Sabeis, e ficar prontos, amando mais as almas, amando mais o ministério, amando mais a Deus do que as suas próprias vidas, do que os seus próprios direitos, porque em Apocalipse está escrito que eles não amaram as suas próprias vidas, eles amaram mais a Deus, por isso venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. É Jesus quem executa as três coisas em sua descida. O alarido é a mensagem que você está ouvindo. Se você rejeita a mensagem na sua plenitude ou aceita apenas em parte, o que acontecerá? Você jamais estará na voz e na trombeta. Haverá rejeição, e quem rejeita, o que acontece? As escrituras se cumprem na sua vida para a perdição. Quantos estavam na primeira etapa da mensagem de Jesus Cristo? Quantos foram até a segunda? Quantos foram até a terceira? Mas quantos estavam lá no Pentecostes? Judas foi até a terceira. Mas quando estava sendo derramado o poder do alto, a fé perfeita, a promessa estava sendo derramada, se cumprindo na igreja, e ela estava sendo revestida do poder do nome. A pessoa de Jesus Cristo estava tomando lugar neles, que é o Espírito Santo. Judas estava se espatifando. Ele queria subir, então subiu, mas para se espatifar, para estourar o seu ventre. Oh, meus amados irmãos, creiam que Deus só pode ser perfeito na vida da noiva com três. Três é o número completo de Deus. É Deus reinando, é Deus iluminando, é Deus corrigindo, intercedendo, é Deus operando no seu corpo, mulher, é Deus operando no seu corpo, homem, é Deus na palavra, é Deus no corpo. E irmão Branham diz: a noiva chega a ser a palavra. E na mensagem Cristo Mistério Deus Revelado, ele diz: a noiva tem que ser a palavra. Quando aquele padre perguntou para o irmão Branham, diz: Mr. Branham, Deus está na sua igreja? Irmão Branham respondeu: Deus está na sua palavra. E uma vez que a noiva é a palavra, então Deus está na palavra, Deus está na noiva, Deus está em você. Isto quer dizer Cristo em você. Ó Pai eterno, encerra esta mensagem, sela, Senhor, com o poder do Teu Espírito, com o poder do Teu amor, da Tua justiça, dando saúde, dando vida, dando vigor para cada filho do Senhor que aceita a palavra, que está por revelação divina, incluso naqueles cuja palavra está se cumprindo para a vida eterna e não para a perdição. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.